Então, Vilela, o Brasil, ele tem um litoral que é muito rico, a gente até apelida de Amazônia Azul, porque tem um território muito parecido com o território da Amazônia, são mais ou menos 4 milhões de quilômetros quadrados. Tem uma biodiversidade gigantesca e grande quantidade de recursos naturais. Quando a gente pega na América do Sul, você percebe que a Venezuela tem petróleo, que a Guiana tem petróleo, que o Suriname tem petróleo, são todos países vizinhos. E quando você vai chegando, chega ali na região do Amapá, no Nordeste brasileiro. Então o Brasil começou a fazer prospecções, começou a fazer pesquisa, aliás, identificou que existia um potencial de uma enorme reserva, que é a tal da margem equatorial. Só que para realizar as pesquisas precisava de autorização do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, e demorou para ter essa autorização, né? Alegando os riscos ambientais, de possível vazamento. Então a gente tem esse embate hoje. A margem equatorial, se de fato forem comprovadas as reservas, ela pode quase que dobrar a capacidade de produção de petróleo do Brasil. As estimativas indicam que o Brasil pode se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo, só sendo superado pelos Estados Unidos, pela Rússia e pela Arábia Saudita. E claro que pode trazer riquezas importantes. Claro. Porque assim, a gente fala, mas o mundo está passando por uma transição energética. Não é bem assim também, não é bem né? assim, né? Teve um recuo, né? Exatamente. E mesmo que esteja essa transição, não dá pra falar de hoje a transição já acontecer. O petróleo é utilizado para plásticos, borrachas, combustíveis e por aí vai. Mas os ambientalistas alegam que, por mais que não esteja na foz do Rio Amazonas, ele está mais ou menos ali a uns 500, 400 quilômetros da foz do Rio Amazonas, um possível acidente com essa exploração de petróleo poderia impactar numa área do Brasil que conta com mais ou menos 80% dos nossos manguezais. E os mangues, eles são super importantes para a reprodução das espécies marinhas. Então, qual que é a crítica dos ambientalistas? Mesmo estando muito longe, um eventual acidente, mesmo que a Petrobras não tenha um histórico de acidentes, um eventual acidente poderia comprometer a parte ambiental. Além do que, do ponto de vista geopolítico, o Brasil, por exemplo, está liderando uma COP30 agora. Essa COP30, o Brasil vai falar de transição energética, financiamento de países ricos para mudanças nos países subdesenvolvidos, ao mesmo tempo que a gente explora a margem equatorial. Então isso poderia abrir um contexto até um pouco hipócrita, exatamente, do Brasil, né? Que tenta liderar uma transição energética, mas explora a margem equatorial. Tanto que eu, sinceramente, achei, Vilela, que a liberação do IBAMA ela ia acontecer, mas ela ia acontecer depois que acontecesse a COP30, né? Pra não, o timing aí foi... Pra não ter uma saia justa com o Brasil. Mas acabou tendo essa liberação. Seja bem-vindo, Sérgio Sacani. Tudo bom? Opa, estão me ouvindo bem? Sim. Claríssimo. Beleza, prazerzão falar com vocês aí, grande Marcílio aí, tudo bom, cara? Saudade. Fala aí, Sacani, saudade. A Fernanda aqui também. Prazer, Sacani. Prazerzão, Vilela, e aí, beleza? Beleza. E aí, explica pra gente, a gente não tem direito de ganhar um dinheirinho também, Sérgio? Só os outros? Não, temos que explorar sim, não, vai explorar, né? Vocês estavam falando da data aí, o problema da data é o seguinte, né? O que vai acontecer agora é que nós vamos fazer um poço exploratório só, tá? É um primeiro poço. Toda vez que se descobre uma reserva de petróleo, você tem que fazer um poço exploratório para você poder calcular ali a vazão, um monte de coisa. Tem um problema seríssimo no mundo, que os navios que fazem esse poço aí, primeiro que são pouquíssimos, e segundo que eles têm uma agenda extremamente ocupada. Então, assim, por que tinha que sair agora? Eu vi que vocês estavam falando aí, né? Saiu antes da COP30 e tal. Porque você não sai agora, o navio que vai fazer a perfuração lá, ele está parado lá já faz um bom tempo. Ele já foi reservado e ele já estava lá, o navio sonda que a gente chama. Tipo, ou era agora, ou ele ia embora, e a gente só ia poder ter esse navio aqui de volta, sei lá, daqui uns 5 anos, entendeu? Então tem essa problema, essa logística na perfuração de poço exploratório, ela depende de um navio muito específico e que tem uma agenda extremamente requisitada pelo mundo todo, tá? Então é por isso que saiu agora, e ainda bem que saiu, porque se não saísse agora, a gente ia demorar. Todo o problema aí, né, para explicar para o pessoal, é o seguinte, né? Por que tinha que ser agora também? Daqui a uns 2 anos, mais ou menos, começa a depleção do pré-sal. Então, para quem não sabe, hoje, cerca de 80% do petróleo que a gente consome no Brasil, ele vem do pré-sal. Toda reserva de petróleo acontece o seguinte, você descobre ela e começa a produzir, aí ela vai aumentando a produção, chega um momento que ela chega no máximo dela, depois começa a cair,
é o que a gente chama de depressão. O pré-sal, a curva de depressão dele começa agora em 2027. Então, se a gente não começar a produzir a margem equatorial, nós vamos ter um gap de produção gigantesco. E isso pode resultar em tipo aumento drástico do combustível na bomba aí do tanque na bomba, né? Do gasolina na bomba ali. No posto da esquina aqui, no posto da esquina, porque você vai ficar com um buraco, entendeu? Então, o que acontece com os países? Eles têm que descobrir uma nova reserva antes que a outra entre em depressão. E aí nós descobrimos a margem equatorial. Para vocês terem uma ideia, o PIB ali do Suriname, da Guiana, quadruplicou nos últimos anos por conta da margem equatorial. Então, eles já produzem ali, tem todo esse potencial, vai perfurar esse poço. A perfuração do poço exploratório ela vai demorar mais ou menos uns 4 meses. E aí nós vamos ter uma ideia realmente qual que é o potencial ali daquela região. É correto falar que pode adicionar mais de 400 bilhões ao PIB nacional? Pode sim. Caramba. O PIB do Brasil o Amapá vai se tornar um dos estados mais ricos do Brasil por causa do royalties do petróleo. Então, tem várias consequências aí. O pessoal, tem muita gente vai modernizar, vai colocar a população, porque nós estamos falando do Amapá ali, né? Que mora pouca gente, né? Então, aquela região toda ali, todo lugar que tem petróleo acaba gerando uma série de empregos indiretos, porque o que acontece? Você tem empresas que vão para lá, empresas multinacionais, então, primeiro você tem que instalar a empresa, depois tem que ter restaurante, tem que ter hotel, tem toda uma infraestrutura que é desenvolvida na região para que você possa explorar aquele petróleo ali. E o Amapá vai acontecer isso com ele. Então, os próximos anos aí vão ser interessantes. Ô, Sacani, já tem algum tipo de noção, pesquisa em relação à qualidade do petróleo? Ele é um petróleo mais fácil, mais difícil de ser explorado que o pré-sal? Ele é mais fácil do que o pré-sal. O pré-sal é muito difícil. Ele é bem mais fácil que o pré-sal. A qualidade dele é boa, tá? Então, assim, ele é um petróleo realmente muito bom ali. É uma região muito boa. Todo o drama aí que rolou, né, com o negócio do IBAMA, lembrando que isso aí demoraram anos, viu, pessoal? Foram anos e anos de briga que a Petrobras está com o IBAMA por conta dessa licença aí ambiental. Na verdade, por que o navio está lá? Porque o IBAMA tinha liberado a licença há uns 2 meses atrás. E aí depois travou a licença de novo. Só que aí, para não devolver o navio, que seguraram o navio. E esse navio é caríssimo, tá? É milhões de dólares por dia que você paga para ele ficar parado ali, porque a agenda dele é extremamente requisitada. É um petróleo bom, é um petróleo que está mais raso, o petróleo do pré-sal, explora ali os reservatórios, né? Estão a cerca de 7 quilômetros. O pré-sal tem todo um desafio tecnológico muito grande que a Petrobras teve que vencer para poder furar aquilo ali. Agora, a margem equatorial, não, é bem mais fácil, é bem mais tranquilo de perfurar. Por isso que é estranho, né? Porque a chance de ter um acidente é muito pequena. Mas o IBAMA encheu o saco da Petrobras aí, anos. Fica a dica aqui, o dia que vocês não tiverem absolutamente nada para fazer da vida, vocês vão na TV Senado ou na TV Câmara e peguem lá, porque tem todas as audiências públicas dos últimos anos sobre a exploração da margem equatorial. Vão lá e vejam o que o seu político, não importa o lado, o tipo, nada, o que o seu político fala. Você vai ver lá perguntas que são assim, cara, que você não faz ideia. Você acha que você está num mundo pós-apocalíptico. Pois é. Pergunta que os deputados fazem. Um deputado lá, só para você ter uma ideia, no momento lá da audiência, ele chega pro cara da Petrobras e fala assim, mas vem cá, quanto da mata que nós vamos desmatar para explorar esse petróleo? Não. Sim. Aí o cara, não, tá lá no meio do mar. Não, o pior é o depois. Aí o cara da Petrobras fala, não, é uns 200 quilômetros da costa brasileira. Ah, é no meio do mar? É no meio do mar. Então explora isso aí de uma vez. Assim, não vai derrubar árvore, então beleza. Cara, eles não estão nem aí, eles não sabem. Então, assim, assistam. Vale a pena você assistir. Eu assisti todas lá, então tem tudo no YouTube aí. É só pegar a TV Câmara ou TV Senado, tem as audiências públicas lá todas. Mas ó, aproveitando, já que ele está fazendo essa brincadeira, eu queria saber do Sacani se é possível a gente conciliar, então, esse crescimento econômico mais manter aí uma preservação ambiental.
Qual o Não, mas a impacto, né, real? Petrobras é. É. Não, assim, não tem impacto nenhum, tá, pessoal? Ah, é? Assim, não tem impacto. Então A por que Petrobras, ela vai ficaram fazer. enrolando? Então por que que por foi ficarem tanta enrolando? essa Então, da demora? onde que veio? Ah. Então, vamos lá, da onde que veio toda a confusão? A confusão é a seguinte: se por acaso, enquanto a Petrobras estiver furando um poço, der algum problema e esse poço explodir, alguma coisa, se isso acontecer, óbvio que existe o risco? Óbvio que existe. Se isso acontecer, existe uma pequena possibilidade do óleo sair dali e ir em direção à foz do Rio Amazonas. A grande bronca deles tem a parte do manguezal aí que o Marcílio falou, mas ali também tem muito coral, né, essa coisa toda, e o pessoal tem medo do petróleo ali. Então, a única bronca deles é isso. O que a Petrobras já fez? Vamos falar aqui. A Petrobras, ela tem um plano perfeito para o que acontecer. Eles apresentam tudo nessas audiências, mas eles conseguem chegar na plataforma rapidamente e retirar as pessoas. A Petrobras explora no meio da Amazônia petróleo, tá? Para quem não sabe, tem o campo do Rio Urucu, Huc-Luc, que a gente chama, Rio Urucu e leste do Rio Urucu. A Petrobras construiu um gigantesco zoológico lá para preservar a fauna daquela região. Isso ela já construiu ali no Oiapoque, tá? O Oiapoque vai ser o ponto ali do, do, da onde eles vão sair, né, para fazer todas as operações. E o Cabo do Orange também, são os dois lugares ali no Amapá que eles vão usar, é o Cabo do Orange e o Oiapoque. Então eles já construíram ali todas as instalações para a preservação da fauna, para fazer pesquisa também com a fauna dali, manguezal e tudo, coral e tudo mais. Toda a parte de atendimento, eles estão levando para lá todo o que eles têm de mais moderno hoje para contenção de vazamento de petróleo. Então, assim, lembrando, né? Isso é se acontecer um acidente, coisa que um acidente desse tipo com a Petrobras não acontece há muitos e muitos anos, tá? Lembrando que a Petrobras ela é líder mundial em perfuração de poço em água profunda, é a maior tecnologia do mundo é da Petrobras, ela é premiada no mundo inteiro. Então, o que é estranho dessa confusão toda é que você vê um órgão do governo, que é o IBAMA, batendo num outro órgão do governo, que é a Petrobras, entendeu? E Pois eles é. se degladiando ali, porque é o IBAMA duvidando da excelência que a Petrobras tem na perfuração de poços de petróleo em água profunda. Então, assim, não tem muito. Assim, obviamente que tem risco. Há risco de explodir um poço? Tem, mas não acontece há muitos anos. Então, assim, não vai acontecer nada. Se o poço furar e não explodir, o petróleo é produzido sem fazer nenhum problema. Não causa problema nenhum, absolutamente nenhum. Pô, Tá? foi por causa de um C, então? O problema é esse. Aí o que o Assim, IBAMA se faz? minha mãe, O IBAMA, se minha mãe fosse homem, eu não tinha nascido também. Então, é mais ou menos isso. É. O IBAMA, o que ele faz? Ele fez um questionário, a Petrobras respondeu esse questionário várias vezes até, só que tinha perguntas ali que eles não aceitavam e tal. No final das contas, tá? O que estava rolando ali era uma briga política. Isso é que estava acontecendo. O Lula interviu, né, em todo esse processo aí, durante vários momentos, teve a intervenção do Lula. Ele chegou a trocar o presidente da Petrobras, ele acho que mexeu no IBAMA também, para tentar resolver isso, porque, obviamente, que ele quer que produza, né, que ele quer que produza esse petróleo, porque não tem como, né, cara? A gente não pode deixar isso aí escapar. Então, ele interviu e uma coisa, né? Em todos os discursos que ele fazia publicamente, em vários lugares, ele sempre era perguntado sobre isso e ele sempre falou: nós vamos fazer, nós vamos produzir a margem equatorial e tal, não sei o quê. Então, ele teve que intervir porque os dois estavam brigando e muito claramente era uma briga política que estava acontecendo ali, dos dois órgãos, e aí, com a intervenção do Lula, resolveram a parada. Ô, Sacani, só um comentário até complementando. Quando você observa a dinâmica das correntes marítimas, a que passa por ali é a corrente das Guianas. E a corrente das Guianas, a tendência é que nem leve para o litoral da Amazônia, né? A tendência é que a corrente das Guianas, ela vai em direção ali à região do Caribe e tal. Cari, exatamente. A gente tem, né? A gente vê, eu já vi as simulações de fluxo que foram feitas, e na verdade a maior parte do óleo vai para o Caribe. Ele não vai para ali para a foz do Rio Amazonas. Então, mesmo que aconteça algum problema, esse petróleo vai para longe também, tá? Uma coisa que não vai acontecer também, a Pois Petrobras é. ela não vai perder um poço ali, tá? Pois é. Então Sacani,
Sacane, sobre esse assunto, você quer comentar mais uma coisa? Senão eu estou muito, eu quero saber sobre Vamos falar. Vamos falar. Eu só queria que você bloqueasse aqui, por favor, alguém que tá falando que o Vilela ajudou a juntar o pré-sal. Estão me chamando de velho aqui. O Márcio Gonçalves, bloqueia esse cara. Vilela ajudou a juntar o pré-sal. Pode bloquear aí. E o Sacane tá rindo, cara. Olha só. Por que será? O que será que ele quis dizer com essa risada? É que você não sabe. O pessoal me chama de velho e ficam falando essas coisas. Ah, é nada. Mas Sacane, eu baseado... Mas só para terminar essa parte tá. aí, então, Tá. vai perfurar. Então, segundo aí as informações que a gente tem, o navio já está lá, como eu falei. O IBAMA aceitou tudo direitinho. E a perfuração, só lembrando, tá, pessoal? Deixar bem claro, não vai começar a produzir agora. Os próximos passos vai furar um poço, que a gente chama de poço exploratório. Tá. Aí você coloca ele para fazer um teste, a gente chama teste de longa duração. E aí, com esse teste de longa duração, você confirma que ali tem petróleo, primeiro, obviamente. Depois, que aquele petróleo ali ele é economicamente viável. E aí, com tudo isso, você vai montar um plano, uma estratégia de produção. Isso vai acontecer depois. Mas então vai começar a perfuração agora. A perfuração deve demorar uns 4 meses. E aí nós vamos acompanhando aí. Então fiquem acompanhando para a gente poder ter. Eu estou vendo o pessoal falar aqui do negócio do Petrobras, né? A gente tem que separar, pessoal, duas coisas do Petrobras, tá? Uma coisa é o corpo técnico da Petrobras, tá? Que são pessoas assim de altíssimo nível que tem lá dentro, entendeu? Os geólogos, os engenheiros de petróleo, geofísicos e tudo mais. Outra coisa é o que acontece na parte política da Petrobras, que esses caras têm, boa parte deles tem até, boa parte não, todos que eu conheço pelo menos têm até vergonha da outra parte. É que a gente fala que a Petrobras é boa e tal, o pessoal acha que a gente está elogiando, né, essa coisa toda que aconteceu, o petrolão e tudo mais, mas não. Lembra que tem duas partes, tá? Tem o corpo técnico da Petrobras, que nós estamos falando aqui, os engenheiros de petróleo, engenheiros de perfuração e tudo. A outra área é uma outra área aí que tem problema, tem mesmo, mas o pessoal lá tem vergonha até disso aí, beleza? Mas então acompanhe. É muito importante vocês acompanharem isso, tá? É muitíssimo importante acompanhar tudo isso, porque boa parte tá aí. E só para encerrar mesmo essa parte aí, fiquem de olho, porque existe um negócio quando países, né? O Marcelo falou aí que o Brasil ia virar o quarto maior produtor do mundo. Isso tem um problema seríssimo. No mundo do petróleo, a gente dá um nome para isso. A gente chama de maldição do petróleo. Então, por exemplo, a Venezuela é o melhor exemplo do país que sofre a maldição do petróleo. Entendeu? E cidades também. Por exemplo, Macaé é para ser uma das cidades mais bonitas do mundo, quiçá, e quem já foi em Macaé sabe como que é, né? Então, fiquem de olho.